Ok, pessoal, vamos para a nossa revisão de vetor, tá? Conhecido como os arrays. E o que é isso, né? Vamos entender até um determinado momento que nós construímos determinados algoritmos de uma forma um pouco mais simples, né? Vamos supor que precisamos cadastrar 50 alunos, ou 500 alunos, ou 5.000 alunos e todas as suas respectivas notas, né? Pelo que nós aprendemos até então, para armazenar esses valores, iríamos precisar de 500 conjuntos de variáveis, aluno e nota, que se torna inviável esse trabalho, né? É um trabalho interessante. Então poderíamos utilizar o vetor para facilitar a escrita desses algoritmos. Então, portanto, um vetor é uma variável que permite agrupar dados, tá, pessoal, do mesmo tipo sob o mesmo nome. A gente consegue reservar, então, né, armazenar diversos valores do mesmo tipo, tá, com o mesmo nome, só que são alocados em espaços diferentes. Bom, então vamos para os nossos exemplos das aulas anteriores. Eu não me lembro muito bem dos quais nós utilizamos, mas vamos iniciar com os vetores mais simples aqui, né? Vamos lá, vou criar então um novo arquivo, new file. Vamos editar para a sintaxe JavaScript. Fica um pouquinho mais fácil a escrita, na minha opinião, né? Evidentemente. Bom, script. Vamos declarar então a nossa variável do tipo vetor. O vetor é um objeto, tá, em JavaScript, tá, pessoal? Vamos colocar fruta, por exemplo. Eu não me lembro exatamente dos exemplos, mas declaramos assim, o new. Tudo que é objeto é new. Estamos instanciando, reservando espaço em memória. Tá? Ele conterá, esse new, quantos elementos? New, um array, letra A em maiúsculo importante, de 5 elementos, 10 elementos, 3 elementos que sejam. Ok? A quantidade de elementos aqui. Bom, então nessa mesma variável frutas, tá, o nosso elemento, o primeiro elemento é representado pelo 0, aqui adicionamos um valor. Por exemplo, abacaxi. E assim por diante, tá, pessoal? E assim por diante. É bastante tranquila a manipulação de vetor. Bom, na posição 2, né? É índice 2 aqui. Índice 1. Índice 0, posição 1. Elemento 1. Índice 1 é o segundo elemento. Abacate. Tá. E por fim aqui o nosso 2 banana. Ok? Mas gostaria de exibir, né, esse conteúdo todo. Como que faríamos? Isso daqui vocês já sabem. Document write. Sinto um pouquinho de dor na mão, mas dá para digitar assim. Document write. Qual o nome do nosso vetor? Frutas. Tá? E, por exemplo, um BR qualquer. Bom, concluímos então nosso primeiro vetor. Botou isso aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Vamos ver o funcionamento disso tudo. Vou criar uma pasta aqui. Posso até enviar para vocês, mas creio que vocês já têm esses exemplos, né, de forma bem parecida. Vou criar uma pastinha aqui. Drive, pode ser em... Aqui estou salvando o documento, né? Vou salvar aqui mesmo, diretamente aqui. Qual que é o nome? Vetor frutas.html. No nosso formato HTML.
OneDrive. Vamos ver esse vetor frutas então onde se encontra. Data de modificação. Está aqui. Abacaxi, abacate, banana. Tá. Lá ele acabou não pulando a linha, né? Não fez ele ignorou totalmente isso aqui, né? O BR. Mas tudo bem. O importante é o conceito. Não vai ser cobrado na prova nada de HTML. Bom, vamos partir então para o nosso segundo exemplo. Continuando a manipulação de elementos, né, no vetor. Pode ser nesse exemplo aqui mesmo. Ok? Vou fazer uma outra forma. Tá? Vamos fazer de uma outra forma então. Alimentamos abacaxi, abacate, banana. Mas eu quero percorrer todos esses elementos. Queremos percorrer todos esses elementos. O que faremos? Uma boa prática aqui, pessoal, é indentação. Indentação é isso, com tab. Fica mais fácil a visualização do documento. Bom, como que percorremos então? Mediante o for, né? O for sabemos já para que serve. For i, uma variável i, j, k, l, m, como vocês quiserem. Ponto e vírgula aqui. E menor que 5, por exemplo, menor que 3 no caso, né? Menor que 3. Ponto e vírgula e mais. Composição do for, não vou ficar perdendo tempo, vocês já conhecem bem. Agora fazemos de uma outra forma, né? Essa questão do vetor. Agora sim, creio que o BR funcionará normalmente aqui. BR. Vamos salvar, Ctrl S. Tem algum erro? Pelo menos não estou vendo nenhum erro por enquanto. Vetor frutas. Abacaxi, abacate, banana. Abacaxi, abacate, banana. Abacaxi, abacate, banana. O que faltou, pessoal? Qual que é o erro? Por que está assim? Possivelmente não coloquei o elemento. Ele está trazendo tudo. Para exibir elemento a elemento. Faltou isso. Vamos ver? Possivelmente. Na verdade, o índice, né, que faltou. O que seria esse índice? Isso aqui. Tá. O índice I. No primeiro for, que índice? Qual posição que ele será? Posição 0. Na segunda passagem pelo for, posição 1. Na terceira passagem pelo for, posição 2. Tá, pessoal? Ele exibe a cada linha, né, pulando a cada linha, todos esses elementos que nós armazenamos aqui, mediante, né, de uma forma de constante. Está fixo, né? Constante porque está fixo. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Agora sim pulou a linha, né? Abacaxi, abacate, banana. Dessa forma, percorremos o vetor, então. Estamos percorrendo o vetor. Tá? Não podemos esquecer de colocar o elemento aqui. Na verdade, o índice, né? O elemento será o conteúdo disso. Isso aqui é o índice. Índice 0, índice 1 e índice 2. Bastante tranquila essa questão, né? Bastante fácil. Bom, uma outra forma de manipulação de vetor seria, ao invés de uma forma mais direta, eu particularmente, depende de cada caso, né? Mas, sinceramente, eu não gosto muito de fazer assim, mas vamos lá. Já alimentar os elementos aqui, né? Diretamente. É uma outra forma. Abacaxi, separando por vírgula. De repente, com valores fixos, até é válido, né? Abacate. E aqui, banana. Seria uma outra forma de fazer. Vou comentar esse código aqui. Vou comentar até aqui. Olha que bacana para comentar um bloco de comandos, né?
Ctrl S, vamos ver o resultado evidentemente que será o mesmo. Abacaxi, abacate, banana, exatamente o mesmo resultado. Ok? Fiz uma forma um pouco mais direta ali. Tá? Deixa esse Skype aqui, senão vão me chamar. Fiz uma forma um pouco mais direta. Já instanciei o vetor, né? Reservamos um espaço em memória e alimentamos ele. Índice 0, índice 1, índice 2. Ok, pessoal, tudo bem? Vamos criar um outro exemplo também bastante simples, manipulando, tá, uma propriedade que o vetor tem, na verdade uma função length. O que o length faz? Nos traz a quantidade de elementos. Vamos lá, criar um outro exemplo aqui, sair um pouco desse, né? No File, View, Syntax, que Syntax? JavaScript. Bom, vamos criar um determinado vetor. Meu vetor, qualquer nome, tá, pessoal? Pode ser aqui. Meu vetor, agora é importante, new, tá? New array, um novo vetor. Aqui eu coloco, adiciono determinados elementos, né? Aqui numérico no caso, 5, 7, 12, por exemplo, 4 elementos. Tá? Lembrando que o 1 representado pelo índice 0, 5, elemento 5, índice 1, 7, índice 2, elemento 12, índice 3. Começa sempre do 0. Atentem-se a isso. Bom, vou dar uma formatada aqui com HTML, mas não será cobrado na prova. Document.write. Tá. Vamos dar uma formatada aqui com parágrafo. Parágrafo é o P, né, pessoal? Vocês sabem HTML melhor que eu. Tanto é que eu perguntava para vocês. Vamos colocar uma informação aqui. Esse vetor possui quantos elementos? Eu não me lembro se eu coloquei um exemplo assim. Tá? Creio que sim. Creio que eu explorei algo assim. Bom, esse vetor possui quantos elementos? Vamos concatenar aqui. Meu vetor. Pronto. Com essa propriedade aqui. Cuidado né, com a palavrinha. GTH. E traz qual retorno disso, dessa funçãozinha? Retorna a quantidade de elementos que o vetor possui. Concatenando, o sinal de mais serve para concatenar, tá? Nesse caso de strings, vamos colocar aqui elementos. E finalizamos esse parágrafo. O P em parágrafo é maiúsculo, né? Qual que é minúsculo? Não me lembro. Ponto e vírgula. Ok? Bom, acho que eu explorei alguma coisa de lista, né? Document.write. Vamos criar uma lista. Que não será cobrado também em prova, tá, pessoal? O L. Não será cobrado em prova. Bom, vamos percorrer o vetor. For, o i, por exemplo, recebendo quanto? 0, o índice 0, até quanto? Índice for menor que o meu vetor, tá? Epa, aqui não saiu? Meu vetor, ponto, length. Tamanho dele, né? Tamanho do vetor, length. Ok? E esse i, i, né? Não índice, variável i, será incrementado de 1 em 1. Tranquilo aqui, né? Fazer
identação, o nome correto disso é identar, né? Senão fica ruim. E aqui manipulamos, né? Estamos percorrendo o vetor e com document_write, document.write, tá? Document_write, o que vamos fazer? Alimentar essa listinha, né? Mediante do li, mais o nosso vetor. Meu vetor. O que representa o índice? Ali, pessoal, mesmo é o i, né? Variável i. Tá? E aqui mais, iniciamos a lista. Vamos finalizar a lista aqui, em HTML. Senão não teremos efeito. Ponto e vírgula. Ok? Cada elemento, então, dessa lista é li. Finalizamos a lista na sua totalidade através do L aqui. Script. A indentação é importante, tá? Fica mais fácil de visualizar. Bom, mas esquecendo essa questão de lista, que não é importante, aqui estamos percorrendo o vetor, estamos utilizando o length. O que o length nos traz? O tamanho desse vetor, né? A quantidade de informações que contém esse vetor. Tá? Esse vetor será instanciado em memória RAM. Aqui nós estamos percorrendo e exibindo cada elemento desse vetor, né? Mediante o uso do for. Vamos salvar isso aqui? Save. Vetor tamanho .html. Vetor tamanho.html. Ótimo. Vamos ver o funcionamento disso. Data modificação. Não sei se está funcionando, né? Aconteceu algum probleminha aqui, não funcionou. Vamos novamente aqui. Var meu vetor new array 15712. Document_write p. Tá em maiúsculo aqui, tá, pessoal? Creio que seja maiúsculo isso aqui, não tenho certeza. Esse vetor possui, concatenando, meu vetor length mais elementos document_write o L. Que está correto. For i recebendo 0, e enquanto o i for menor que o meu vetor, né, minha variável, meu vetor length, correto? Temos o i sendo incrementado de 1 em 1. E parece que está correto também. Document_write ali, mais meu vetor i, parece que a variável meu vetor está correta, meu vetor i está correto. Ah, já achei o erro. Aqui. Esse parênteses ficou perdido. Finalizamos com L. Vamos novamente? Esse vetor possui 4 elementos. Faltou um espacinho lá, né? Mas é fácil. E aqui é a lista que ele cria. 1, 5, 7, 12. Tá. 1, 2, 3, 4 elementos. Tranquilo, né? Bastante tranquilo. Bom, conseguiríamos capturar valores mediante o uso do teclado? Sim, conseguiríamos. De uma forma bem tranquila também. Vamos criar um novo arquivo. Vamos fazer a sintaxe aqui para JavaScript. Como seria para capturar mediante o uso do teclado? De forma bem fácil também. Script var
meu vetor novamente, né? Não estou com muita criatividade para dar nome em variáveis. New array. Quantos elementos? Vou colocar 3 elementos aqui. Então estou já dimensionando o meu vetor, né? Ele armazena 3 elementos, a variável meu vetor. Então o meu vetor, por exemplo, elemento 0, o que ele vai receber? Um prompt. Tá? Eu quero um valor numérico. Digite um valor, por exemplo. Pode ser, não necessariamente numérico. Digite uma fruta com a letra A. Não vou fazer validação, evidentemente, né, dessa questão de letra. São 3. 1. B. 2. Tá. Nesse formato que foi feito aqui, o usuário digita o valor, armazena exatamente aqui, ó. Índice 0, índice 1, índice 2. Todos esses elementos serão armazenados nessa variável, como esses índices. Como que eu percorro? For i, por exemplo, né? For minúsculo, tá, pessoal? Já estava cometendo um erro aqui. For i, recebendo 0. Questão do tamanho, né? I menor que meu vetor. Isso aqui é bastante simples, né? Length. GTH. Length. E aqui incrementamos esse i. Ok, pessoal? Bastante simples, né? A questão de percorrer aqui é muito tranquilo. Para exibir documento write. Documento write. Abrimos o parênteses, o meu vetor. Só que aqui é crucial o índice, tá? Senão não vai funcionar. Representado pela variável i. Ok? Ah, quero pular linha, professor. Vamos lá. Mais BR. Não será cobrado na prova. Quiser usar, fique à vontade. Pula linha esse comando. Script. Finalizamos aqui. Não sei se está certo, né? Vamos lá. Save as. Vetor teclado. Dados via teclado. Formato HTML. Letra A. Abacaxi. B. Banana. C. Caju. Abacaxi, banana e caju. Primeiro ele lê e armazena, né? Posteriormente ele percorre o vetor já preenchido, tá, pessoal? Primeiro ele lê e armazena. Posteriormente ele percorre esse vetor. Tá? Aqui ele armazena. E posteriormente ele percorre o vetor já preenchido, tá? Ótimo. Bom, tem alguns métodos, né? Na verdade, métodos não. JavaScript não tem métodos, são funções. Para preencher esses vetores, né? Tem o tal de push, né? Tem o pop, tem o shift, unshift,
posiciono, retiro no meio, no início. Push, o que o push faz mesmo? Eu não vou ficar falando muito disso, gostaria até que vocês estudassem meio por fora, mas vamos lá. Meu vetor, senão o vídeo vai ficar muito grande também, né? Ponto push. Procure estudar o que o push faz, né? Teste. Tá? Até mudei o nome aqui da fruta aqui. Teste. Fruta teste. Estamos testando outra fruta. Ctrl S. Vamos ver o que faz aqui. Abacaxi. Qualquer nome aqui, né? O teste. Observe então o que o push faz. Ele posiciona, ele adiciona mais um elemento lá no final. Tá? Lá no final. Ok? Eu quero retirar um determinado elemento, né? Como que a gente faz? Tem outra forma aqui que é o pop. Pop. Ele retira um elemento. Opa, tá pedindo para comprar aqui, né? Retirou o teste. Eu tinha incluído o teste, ele retirou o teste. Tá? O pop faz isso. Temos o unshift, tá? Que ele inicia lá no início do vetor. Vamos ver o unshift. Meu vetor. Ponto unshift. Mandioca. O que ele faz? Esse comando unshift. Vamos ver? Comecei com F, D, B, mandioca, o primeiro elemento. Tá? O unshift faz isso. Posiciona lá no primeiro elemento. E o shift? Adianto para vocês que o shift, ele apaga esse valor do primeiro elemento. Só que aqui não precisamos passar o valor, tá? Só fazer assim. Ctrl S. Elimina o primeiro valor. Mandioca não apareceu aqui, que era o primeiro valor. Quero posicionar em qualquer posição. Temos um valor interessante, um comando interessante para isso, né? Que é o splice. Meu vetor, ou splice, não sei a pronúncia. Ponto splice. Quero posicionar, por exemplo, eu vou comentar esse código todo aqui. Então vai ficar esquisito, vai ficar ruim. E não comentou, né? Porque eu coloquei lugar errado aqui. Agora foi. Copiar aqui, colar aqui em cima, que é outra historinha, né? Epa, já vai dar erro aqui, né? Bom, o splice eu consigo alimentar em qualquer posição do vetor, né? 0, 1, 2, 3, onde eu quiser. Tudo bem? Então aqui, esse primeiro parâmetro que eu estou informando indica exatamente a posição que eu quero. Eu quero na posição 1. Exatamente aqui. Esse segundo valor indica que eu não quero substituir o valor já existente. Coloco 0. E aqui o elemento que eu quero preencher. Tá? O elemento que eu quero preencher. Arface. A, B, C. Arface. Onde veio parar? Aqui nós determinamos o local que queremos, de fato, que apareça. Né? Quero que apareça entre o primeiro e segundo elemento, entre o segundo e terceiro elemento, enfim. Fechar outras guias, senão vai ficar muito ruim. Ok, pessoal, tudo bem aqui? Tranquilo, né? Bastante tranquilo esses exemplos. Tá. Bom,
Agora vamos supor que eu queira comparar o maior elemento, né, de uma quantidade n de valores que eu entro. Uma quantidade de 10 valores. Vamos lá então, vamos criar um novo vetor. Script, var, vou colocar vetor agora, senão vai ficar muito chato de ficar digitando. New, vamos supor que seja com 5 elementos. Vou determinar aqui que seja com 5 elementos. O vetor tem essa característica, né? A gente tem que fazer a determinação da quantidade de elementos. Eu digitei errado aqui, 5 elementos. 5 elementos. Bom, uma variável maior, recebendo 0, ponto e vírgula. Agora vamos popular o vetor, né? Popular o vetor de uma forma mais inteligente, mediante o uso do for. For i, recebendo 0, por exemplo, né? Enquanto i for menor que o vetor ponto length, gth, o que nós faremos? Faltou só colocar a formatação, né? Para o nosso JavaScript. Sintaxe JavaScript. Faltou isso. E mais. Sensitive case, não se esqueçam disso. O I maiúsculo é diferente do I em minúsculo. Tá ok. Então vamos popular. Como que a gente popula? De uma forma bastante simples, tá? Então, por exemplo, o meu vetor aqui, variável vetor, na posição, né, no índice tal, que índice? Que variável que representa o índice? Índice 0. Índice, perdão, i. Índice 0 não, né? A primeira passagem será o 0, mas o índice é o i. Vetor i. O que ele vai receber esse índice i? Tá? O que vai receber o vetor nessa posição 0, que significa a primeira passagem? Que, como estamos trabalhando com valor numérico, temos que fazer a conversão. Vocês lembram? Parse int. Agora vem o comando prompt. Digite um valor, por exemplo. Ou seja, digitamos um valor aqui e já armazena aqui o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Vai até o 4, né? De 0 a 4 são quantos elementos? 5 elementos, porque ele começa com 0. Ok? Bom, podemos até fazer isso aqui para ficar mais organizadinho. Só isso, agora a gente percorre. O vetor já foi alimentado, né? Alimentamos com N valores. Já foi alimentado, já foi preenchido, agora a gente percorre para exibir esse resultado. Ou comparar com o maior, no caso, que é o nosso exemplo, né? Por exemplo, posso até mudar a variável aqui para y, j, recebendo 0, j, né, pessoal? Não, cadê o j? For menor que o vetor, ponto length, mesma historinha. Não sei o que eu digito ali, ele não aparece, agora foi. Ponto e vírgula, o que mais? E o j, mais, senão ele fica em loop infinito. O que temos que fazer aqui? Vamos fazer indentação antes, né? Fica feio assim, observem, eu tenho dificuldade para enxergar o código, né? Olha como fica mais apresentável. Muito mais apresentável. Aqui populamos, aqui estamos percorrendo para fazer uma determinada operação. De comparação, né? Se minha variável vetor, se o vetor com índice, que índice estamos manipulando? O j, for maior que a nossa variável maior, o que ocorre? O maior recebe o vetor com índice j. Muito simples, tá? Bastante simples. Aqui é o maior elemento para exibir? Acho que nós criamos um exemplo assim, né? Se for o maior elemento, vamos exibir através do alert. É só um elemento, né? Por isso o alert, maior.
script. Faltou só finalizar aqui. Eita, tá duro aqui, hein? Script com script. Vamos ver o funcionamento dessa brincadeirinha aqui. Vetor maior elemento. JavaScript. Cadê nosso JavaScript? Nosso HTML, perdão. Tá aqui. Bom, 5, 2, 1, 3, 8, 9, 7. O maior elemento é o 9, tá, pessoal? Funcionou direitinho. E tem duas fases aqui, né? Não é jogo não, mas são duas fases distintas. A primeira fase de alimentação do vetor, tá? Ele alimenta, conforme eu vou digitando, ele vai alimentando. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o bloco de notas, não, aquela ferramenta, caramba, fugiu. Deixa eu pegar por aqui. Todos os aplicativos, acabei esquecendo. Uso tanto que eu esqueço, né, o nome. O Paint. Né? Primeira fase, o que é feito? Alimenta, está alimentando os valores, né? Primeira fase ele está alimentando. Vamos supor que tenha 3 elementos. Aqui eu coloquei o número 10, por exemplo. Aqui eu coloquei o número 2, por exemplo. E aqui, número 15, por exemplo. Essa é a primeira fase. Estamos alimentando o vetor. Depois ele percorre novamente esse vetor, exatamente essa estrutura aqui. Ele vai percorrer, né, mediante esse algoritmo aqui, para determinar o maior. Precisamos do índice aqui? Precisamos. O índice pode ser qualquer palavra. Índice, I, J, K, L, M. Tá? Aqui percorremos então. Atenção, pessoal. No momento da digitação, estamos comparando valores numéricos. Façam a conversão para inteiro, no caso, né, que estamos manipulando inteiro. Ok? Então, finalizando então a nossa revisão, procure estudar, procure refazer os exercícios. Creio que todos irão bem. Um grande abraço a todos. Agora eu não sei fechar a ferramenta, tá, gente? Tem que... Para retornar a gravação, parar a gravação, Ctrl F10. Vamos lá, Ctrl F10.